Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com todo mundo aí? Estamos começando mais um programa Pesquisa em Debate. Pesquisa em Debate é um programa, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo agora esse programa, é um programa aqui da Cotter TV que tem o objetivo de mostrar para todo mundo, para aqueles que não estão na universidade, para aqueles que não estudam lá diversos assuntos das ciências humanas, sociais aplicadas, para mostrar o que está sendo pesquisado, quais pesquisas estão acontecendo, e para mostrar, acima de tudo, que o que está sendo pesquisado, gente, não são coisas que são desimportantes, que são irrelevantes, ao contrário, são coisas que fazem diferença na nossa vida, né? Na nossa vida prática, tá? Esse é o intuito do canal, esse é o intuito do programa, na verdade. Mostrar essas pesquisas, trazer gente, trazer convidados aqui que possam explicar o que eles estão estudando e mostrar principalmente a aplicação disso na nossa vida prática. A gente tem trazido convidados de diversas áreas, da saúde, da comunicação, das ciências humanas de um modo geral, e hoje a gente está aqui com um convidado que vai falar sobre o tema Lava Jato, é o professor Milton Alves, né? Eu estou aguardando ele entrar aqui, deve estar com algum problema de conexão, mas eu estou aguardando ele entrar, e assim que ele entrar, eu já coloco ele na tela, tá? Enquanto isso, eu queria agradecer a participação de todos, agradecer o pessoal que já está chegando, né? A Trix, que se tornou nova membro do canal, novo membro do canal, a Bárbara Richa, que já está mandando um abraço aqui para mim e para o Milton Alves, abraço para você, Bárbara, também, e a Sebastiana Elias, que também está dando parabéns pelo canal. Agradecer vocês que já chegaram por aqui. Queria aproveitar, então, enquanto o professor Milton não chega, eu queria dizer que hoje está sendo um programa especial, porque é um programa onde a gente começa uma parceria com dois canais muito importantes aqui na mídia alternativa de streaming, que é o canal Resistentes e o Favela Não Se Cala. Então eu queria mandar um abraço, né, aqui para a Bárbara e para o Bruno do canal Resistentes, né, que está retransmitindo esse programa, né, vai retransmitir esse programa, que se você está assistindo agora por esse canal, ele está sendo uma retransmissão do canal, passa originalmente às sextas, às 17 horas, e também está sendo retransmitido pelo Favela Não Se Cala, que é o canal lá do André Constantino, cara que é um ativista muito gente boa, que faz um trabalho excelente de formiguinha no combate ao racismo, no combate à exclusão social e principalmente na defesa do povo negro, do povo periférico, nas favelas. Ele tem a sua atuação lá no Rio de Janeiro e ele está organizando esse movimento no Brasil inteiro, tá? Então, a gente está começando essa parceria com esses dois canais, né? Então eu fico muito feliz, porque eu estava falando hoje com o Bruno, né, do Resistentes, e com a própria Bárbara, né, que a gente tem que chegar, nós como academia, né, aqui eu trago sempre gente que está estudando mestrado, doutorado, enfim, mas a gente quer aproximar essas pessoas, a gente quer aproximar a gente quer popularizar, né, a pesquisa acadêmica. Você vê muita gente dando opinião por aí, né, na internet, e diversas opiniões, gente, que de verdade a gente vê que não tem pé nem cabeça, não faz sentido. E tem muita gente capaz também que podia estar na tela falando, que podia estar na frente das câmeras aí falando, contando, divulgando o seu trabalho, só que muitas vezes eles não estão, né, por diversos motivos, né, que a gente pode pensar. Talvez um deles é porque, penso eu, né, a mídia alternativa muitas vezes não conhece essas pessoas. E outro problema que pode ser também que essas pessoas também não se fazem conhecer pela mídia alternativa. Então há uma distância.
Há uma distância, muitas vezes, entre a academia, há uma distância, muitas vezes, entre um grupo que pensa, vamos colocar assim, entre um grupo que pensa e o grupo que vai no front. E não devia haver isso. Eu penso numa ciência, eu penso numa pesquisa, eu penso em algo que seja colocado em prática, algo que seja, inclusive, revolucionário. E esse é o intuito do canal. Esse é o intuito esse é o meu objetivo aqui à frente desse canal e que a Cotter abriu espaço, tá? Então, fico muito feliz de estar fazendo aqui essa parceria. Deixa eu dar uma boa tarde aqui também para o que acabou de chegar aqui, o Eduardo Machado. Boa tarde, Eduardo, seja bem-vindo. Rogério Matucci. Já cheguei a ver alguns programas lá no teu canal, Rogério. Né? Então, muito legal aqui, ó. Boa tarde, gente querida que assiste o canal Favela, no Scala TV. O Rogério Matucci também tem o canal dele, aproveitando para divulgar aqui. A Bárbara Richa, né? Aqui falando para a gente se inscrever nos canais. Isso é verdade, gente. Isso que a Bárbara Richa falou. Vamos nos inscrever, vamos participar, vamos começar a conhecer os canais da mídia alternativa. Eu estudo a mídia alternativa desde 2006, né, na época com as rádios comunitárias, e eu vejo a força que ela tem. Ela fala para pessoas que estão próximas da gente, ela fala para pessoas que pensam de uma maneira diferente, que não está na grande mídia. O que vocês vão ver hoje aqui, o que vocês veem, por exemplo, no canal do Resistentes, no Favela Não Se Cala, do Rogério Matucci, são abordagens que você não vai ver em Globo News, você não vai ver em CNN, você não vai ver na Band. E por que você não vai ver em nenhum desses lugares? Simples. Porque esses lugares, eles vão falar aquilo que o patrão deles quer que eles falem. É simples. Ou vocês acham que um cara que está sendo pago para falar, para mostrar algo que ele apurou, ele vai mostrar algo diferente do que o patrão pede? Claro que não. Tem o emprego dele ali, né? Então ele não vai falar. Então aqui, a maioria tá sem rabo preso com ninguém, né? Falando do português, claro. Então, fica bem tranquilo, fica livre para todo mundo se expressar. Né? O Rogério Matucci aqui, né? Muito legal, né? Então, sinta-se convidado a divulgar teu excelente trabalho, qual procuro sempre acompanhar, também meu canal, né? Muito legal, quando quiser, a gente tá, caro Tarsis Prado Júnior, será uma honra. Obrigado, viu, Rogério? Conta comigo aí, a gente vai se falar assim. A Bárbara Richa divulgando aqui os canais. E deixa eu só dar aqui boa noite, Compas. Boa tarde, Compas, da Priscila. Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda também. E a Cristina aqui. Boa tarde, Cristina, que está sempre acompanhando a gente, uma fiel, nossa internauta fiel que está sempre, né? Obrigado aí, Cristina. Então vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, abrir minha tela aqui para ver como é que está como é que tá a entrada dele, para ver como que eu já vou direcionar aqui. Deixa eu ver aqui, falar. Só um minutinho, que eu estou sozinho aqui, então... Estou aguardando ele entrar aqui. Bom. Gláucia chegando aqui também. Aqui, boa tarde de Chicago, olha lá, do lado de longe. É legal que a internet chega em tudo quanto é canto, né, gente? Então a gente fica, né, não tem fronteira. Eu lembro quando eu estudava rádio comunitária, e a rádio comunitária, por causa das ondas, né, de rádio, ela passa, né, ela ultrapassa os lugares físicos, mas ela tem um alcance. Agora a internet, ela vai para tudo quanto é canto, ó lá, direto dos Estados Unidos. Aqui tem gente de tudo quanto é canto do Brasil e de fora, tá? A Cristina Cavoto também, que está sempre aqui com a gente também. Saudações feministas e socialistas, saudações aí para você também. Deixa eu ver aqui. Bom, o convidado acabou de dizer que a internet dele está oscilando um pouco, mas a gente vai tocar aqui, tá? Não sei se você está acompanhando, Milton, mas a gente vai tocar aqui, você chegando, já te coloco aqui na tela. Então a gente vai falar aqui, gente, o grande assunto de hoje é a Lava Jato, né? Então, só para a gente começar a falar um pouquinho, a Lava Jato é uma operação que começou em 2014, né? E
terminou nesse ano agora, tá? Então, foi uma operação que prendeu diversas pessoas, foi uma operação que foi sendo assim, colocada em prática no Brasil inteiro. Você começou com um foco de operações primeiro na 13ª Vara em Curitiba, da Justiça Federal, e depois aquilo foi se espalhando em diversos lugares. Então você tinha, por exemplo, um núcleo de Lava Jato no Rio de Janeiro, um núcleo de Lava Jato em São Paulo, e, salvo engano, um representante em Brasília. Então, olha só, era uma força-tarefa, uma task force, né, traduzindo direto dos norte-americanos, que é lá que vem que é de lá que vem esse know-how, de lá que vem essa ideia de como combater a corrupção, né, através de uma força-tarefa, que chamam de task force. Então, eles, a partir dali, é que começaram a sair por aí, né, prendendo as pessoas, né, acusadas de corrupção, tá? Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu nessa história, nesse meio tempo? Imagina que o país estava todo... O país estava estava fervendo, né? Estava pegando fogo por conta de denúncias de corrupção aqui e ali. É criada, então, essa força-tarefa. Essa força-tarefa começa a prender gente muito poderosa. Então, o Brasil, até então, pessoal, eles nunca tinham visto gente que tinha grana, gente poderosa, gente lá de Brasília sendo preso. Quando eles começam a prender essas pessoas, começa a acender uma esperança na cabeça das pessoas, do povo comum. Né? Então começa a acender essa esperança de que, nossa, a gente vai realmente agora nós vamos limpar o país. Agora vai. E começaram a prender pessoas, grandes figurões, que até então não se prendiam. Gente do mais alto grau do governo na época, que era o governo Dilma. Né? Do mais alto grau. E aí as pessoas ficaram, nossa, né? Todo mundo ficou, né, achando que agora ia. Né? O que aconteceu durante esse meio tempo? Ah, o Milton aqui tá chegando. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu colocar. Olá, Milton, tudo bem? Olá, Tassi, estamos aí. Caiu a internet e estou voltando. Então tá, joia. Então, Milton, deixa eu só terminar esse preâmbulo. Então, o que aconteceu nesse momento? Passou-se uma ideia de que estava sendo feito realmente um combate à corrupção. Então, a Lava Jato, ela vem a partir desse clima, né? Isso que eu estudei, inclusive, no meu livro. A Lava Jato e o juiz Moro, por exemplo, vem de um clima de justiçamento que começou a aparecer no Brasil, né, pairar no país de 2014 para cá com Lava Jato, mas isso já vinha sendo construído com as famosas e famigeradas jornadas de junho. Sim, famigeradas jornadas de junho. Tá? Então, não vou me alongar aqui, vou aproveitar logo a presença do Milton Alves. Milton, ele já tinha falado um pouco de você no começo, Milton. Milton é escritor, professor, ele é militante, e ele tem um livro muito bacana que está aqui no pré-lançamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele está no pré-lançamento, aqui pela Cotter. Eu já estou com a página aberta, deixa eu só clicar aqui em share. Deixa eu só colocar aqui, guia Chrome. Aqui eu vou contando para vocês exatamente como é que eu faço. Né? Então vamos lá. Então é para vocês estarem vendo aí, tá? Aqui, ó. O site da Cotter, e o livro dele é esse aqui, ó. Vou clicar, tá na pré-venda, tá, gente? Pré-venda. Então já tá aqui, tá? Aí. Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil. Então eu já vou começar aqui, aqui, ó. Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil. Começar aqui já, deixa eu parar aqui o compartilhamento.
começar aqui já perguntando, então, para o Milton. Seja bem-vindo, Milton. Por que Lava Jato uma conspiração contra o Brasil? Valeu, obrigado pela presença desde já. Boa tarde, Tarsi. Boa tarde a todos que acompanham o canal da Cotter, ao Sálvio, condutor do canal, e a todos, a equipe inteira, né? O livro, como você falou, está na fase de pré-lançamento, mas antes eu já lancei, Tarsi, um livro em 2019 sobre esse temário também que envolvia Lava Jato. Tratava do cenário político 2014, 2018, que era a política além da notícia, a guerra declarada contra Lula e o PT. Esse livro foi lançado pela Cotter, ele já tratava Lava Jato. E agora eu faço o lançamento desse livro a partir das revelações que ocorreram, os vazamentos ou revelações que o Intercept Brasil fez, e agora essa segunda onda com mais revelações a partir da situação possibilitada pelo Delgatti, pelo hacker, né? Então a gente conseguiu uma série de informações, de dados, que comprova essa tese, que era uma suspeita antes, que a Lava Jato agia a partir do impulso político, a partir de um projeto político, e que a corrupção era uma bandeira agitada para exatamente favorecer um clima persecutório. Então nós tivemos, você estava abordando 2013, que foi o início daquelas manifestações, mas a partir de 2014 a Lava Jato ela se concretiza e começa a ter a sua atuação e ganhar apoio, força da imprensa e de setores políticos, né? E, principalmente, começou com essa bandeira da corrupção em cima da questão do petróleo, da Petrobras, criando uma narrativa em que envolve os agentes políticos daquele momento, do governo naquele momento, que era o PT, em particular o governo Dilma e o ex-presidente Lula. A partir dessa narrativa, que você tinha toda hora na mídia, na televisão, uma campanha sistemática demonizando a política, o sistema político, e uma prática justiceira importada de justiça, né? Porque eles tiveram como referência o esquema norte-americano desenvolvido a partir do Departamento de Justiça e utilizaram uma série de convênios, acordos operacionais com o FBI e com outros organismos de segurança dos Estados Unidos, inclusive também com o Ministério Público suíço. E, a partir daí, passaram uma campanha sistemática, utilizando métodos que, na prática, subverteram. Isso já está sendo, inclusive, objeto de decisões, como a mais recente do Supremo Tribunal Federal, subverteram o Estado de Direito e as normas do próprio Ministério Público. Então, um arsenal, na verdade, de mecanismos que eles passaram a utilizar, como prisão preventivas longas, escutas telefônicas, uma série de as prisões espetaculares às 5 da manhã, com filmagem da Rede Globo, tudo para criar um clima no meio de um conflito político que já vinha se desenvolvendo desde a segunda eleição da presidente Dilma. Então se criou um caldo de cultura, se criou uma situação para fabricar uma narrativa e um modelo persecutório de justiça, se podemos falar isso, contra uma liderança política, em particular o Lula, que teve aquele famoso PowerPoint, que foi considerado o chefe de uma verdadeira organização criminosa ou quadrilha, como eles falavam, como a Lava Jato falava, em especial esse braço de Curitiba, que foi o principal braço dessa operação. Então, quer dizer, a Lava Jato se constituiu como um instrumento político, utilizando como plataforma o Ministério Público Federal para atuar no curso desses acontecimentos, interferindo, fazendo uma verdadeira ação política
em meio a esse processo turbulento que a gente ainda vive no país, de polarização política, do golpe de 2016 contra Dilma, todo esse cenário, essa ação, ela foi um ariete fundamental que reorganizou, inclusive, as forças políticas da direita para tentar voltar ao poder. Mas eles foram surpreendidos, porque acabou facilitando a chegada da extrema-direita no governo. Quem deu o golpe achava que poderia se favorecer, que foram os antigos partidos da velha direita, o PSDB, o MDB, que trabalhavam afinado com a Lava Jato. Mas acabou o Bolsonaro sendo o maior beneficiário da Lava Jato, acabou sendo ele que catalisou aquele sentimento que foi despertado pela Lava Jato de justiçamento, de perseguição política, de lawfare contra o presidente Lula. Então, o livro, Tassi, ele sintetiza isso numa linha de tempo. É uma linha de tempo crítica desse processo, desses 4 anos, 5 anos da Lava Jato, apontando cada episódio, cada ação, cada mecanismo que foi utilizado para perseguir o ex-presidente e para perseguir outros atores políticos e agir no próprio sistema político, e termina com favorecimento com a chegada desse monstro que hoje ocupa a presidência, esse genocida. Ou seja, a Lava Jato teve como resultante político, além de desorganizar o modelo de justiça baseado no acordo constitucional de 1988, ele favoreceu no terreno político um governo extremista, um governo de direita, com traços autoritários, que está aí infelicitando a nação. Esse foi o maior resultado. Mas, além disso, o que a Lava Jato fez? Ela desestruturou setores inteiros da economia nacional, setores que estavam ganhando força na América Latina, na África, dentro do próprio Estados Unidos. A Odebrecht já estava construindo aeroportos e estradas nos Estados Unidos, competindo com empresas norte-americanas e ganhando licitações, inclusive da reforma do aeroporto de Washington, de uma parte do aeroporto. O petróleo e gás se criou toda uma cadeia, se reativou a indústria naval. Todos esses setores, a construção pesada, todos esses setores foram devastados pela Lava Jato. Todos esses setores, desde 2015, 2016, sofreram desemprego massivo. Então, esse é um quadro de uma primeira impressão que o livro coloca da Lava Jato. Então, esse quadro que você colocou aí, Milton, que você falou por último, eu acho um dos mais importantes da Lava Jato. Por quê? Porque a maioria das pessoas costuma ver a árvore e não vê a floresta. Então, o que acontece? Aquela sede de corrupção era tão grande, mas tão grande, que todo mundo, praticamente todo mundo, eu conheço gente boa, Milton, gente boa mesmo, gente assim de coração bom, gente que tem um raciocínio lógico, que caiu nesse conto da Lava Jato por conta, talvez, daquele ímpeto, né, aquela vontade de justiçamento, ou seja, é aquela história, e eu vi muita gente falando isso para mim, bom, não tem como provar, porque nem se você, eu tenho, né, já li a sentença do condenatória do Lula, não tem a prova, o Sérgio Moro não diz ali que o apartamento é do Lula e condena o Lula pelo conjunto da obra. Ou seja, né, então, qualquer pessoa normal, pensando de uma forma racional, não aceitaria que outra, nem ela mesma, muito menos ela mesma, fosse condenada por algo abstrato. Mas ela aceita que o Lula seja condenado, ela aceita porque ela pensa o seguinte: precisa fazer alguma coisa. Eu ouvi isso de muita gente, assim, cara, mas precisa fazer alguma coisa. E o Moro, pelo menos, teve a coragem, porque provar não vai dar, mas provar realmente não tem como provar. Eu ouvi isso de gente graduada, ô Milton. Provar, você não vai conseguir provar materialmente. Então teve que ser feito algo. Então eu queria que você explicasse, né, como que a Lava Jato trabalhou com essa abstração de condenação e deu tão certo. Veja, Tassi, hoje teve uma decisão, você deve estar sabendo, da Justiça de São Paulo, que devolveu os valores investidos da Marisa Leão, porque na antiga Bangkok, que era uma cooperativa dos bancários, que quando ela fez uma transição, esse edifício Solares que ela visitou, chegou a visitar com o próprio Lula, e manifestou interesse em comprar, depois desistiu,
mas você dá uma certa quantia de dinheiro em entrada. E esse dinheiro hoje, depois dela, né, já morreu e tal, esse dinheiro hoje voltou para os herdeiros, o que é mais um fato que comprova. Nunca foi o triplex, que foi objeto da condenação, nunca foi dele. Eles, em algum momento, manifestaram interesse, mas havia toda uma campanha e era preciso começar de algum lugar. E eles, com essa narrativa conspiratória, induziram a setores da população e setores do judiciário a acreditar que aquilo fazia parte de uma espécie de recompensa por conta de favores que o ex-presidente poderia ter facilitado para a empreiteira e para outras empreiteiras. E você sabe que essa bandeira da corrupção, ela sempre foi uma bandeira política com muito apelo, né? Foi uma bandeira política sempre utilizada, inclusive, por forças conservadoras, porque é evidente que o país tem um grave problema de corrupção. Principalmente na classe média, né? É um tema que a classe média, que é muito sensível, né? A classe média. Né? Diga. É um tema muito sensível na classe média. Século, exato. E deve ser combatido, e tem que ter mecanismo, e há mecanismos, né? Mas você sabe que o sistema político sempre tem essa permeia, porque é evidente que há interesse econômico, interesses políticos, e a corrupção está inserida no sistema. Então você tem que separar o joio do trigo, né? O próprio Moro falava que a grande inspiração dele era a Operação Mão Limpa Italiana, que foi uma operação que também terminou isolada politicamente, terminou desgastada e terminou com punições, inclusive, a vários entes, a vários magistrados e entes da justiça, porque também incorreu em erros, incorreu nessa mesma prática de fazer condenações sem provas, de fazer uma política de lawfare, que é uma campanha permanente para destruir a quem você julga como inimigo, e no caso eles operavam, a revelação dos diálogos apontam, o Moro atuava nas duas pontas. Ele era o juiz e instruía a Lava Jato, instruía os procuradores aqui de Curitiba, a chamada Força Tarefa. Eles prestavam meio que conta e combinavam as ações. Então, o Moro atuava nas duas pontas e isso já é uma suspensão, como o Gilmar Mendes colocou, como foi a decisão, né? Então, isso favoreceu, toda uma campanha. E a mídia, por conta de fazer uma oposição àquele governo que ela era contra, e os setores políticos que tinham sido derrotados em 4 eleições democráticas sucessivas, passaram a agitar essa bandeira. E ela ganhou apelo político, ganhou apelo popular, e o Lula, e isso vem também desde o Mensalão, que parte já de alguns dirigentes do PT já tinham sido responsabilizados, porque você teve também um preâmbulo, que foi o Mensalão em 2015. Né? 2014, o Mensalão, que foi, aliás, em 2005, 2006, que foi uma operação também que foi um ensaio geral dessa Lava Jato. Né? Então, esses setores políticos galvanizaram a atenção da opinião pública, mobilizaram a opinião pública e se fez toda uma campanha em que se demonizou, se desumanizou um partido político e uma liderança política que saiu com grande prestígio da presidência, realizou, você pode criticar ou não o governo Lula, do PT, mas ele fez um governo com realizações, com êxito, e ele passou de uma hora para outra de um grande bandido, um grande chefe de quadrilha. Como é que foi possível? Foi possível porque todo um maquinário de comunicação, de propaganda e com ações espetaculares criou uma narrativa, uma opinião na sociedade de que era realmente uma quadrilha, era realmente um bando que se locupletava da Petrobras, das estatais, e isso mancomunado com essas empresas, com as empreiteiras e outras empresas que estavam envolvidas nesse processo que eles acusavam de corrupção. O interessante é que apenas foram presos as lideranças do PT, parte das lideranças do PT e alguns empresários. E durante o processo, com o mecanismo da delação premiada, só ficou preso os petistas. E todos os empresários foram paulatinamente sendo soltos, inclusive com devolução de dinheiro numa negociação, no mínimo, suspeita,
aonde a delação premiada servia também como recompensa financeira, como foi o caso, inclusive, do Palocci, que saiu com 60 milhões depois que fez a delação, que nunca foi provada contra o Lula. E isso também, alguns outros empresários acabaram sendo pressionados para apontar a responsabilidade do ex-presidente e de outros políticos. Então, na verdade, o que houve foi uma verdadeira luta política, uma verdadeira luta para cravar, para carimbar o sistema político, em particular o PT, a governabilidade que o PT desenvolveu durante seus governos como um mecanismo corrupto. E passou a ter muita força essa narrativa. E o Moro virou herói nacional. A Força Tarefa de Curitiba recebeu todo tipo de homenagens possíveis no país, e eles passaram a ter, a partir daí, força política. Enquadraram, inclusive, o Supremo. O Supremo passou a agir a partir do barulho das ruas desses setores e a partir dos ecos que vinham de Curitiba. Essa foi a força alcançada pela Lava Jato, que passou a ser uma espécie de partido político. E você abria toda noite a Rede Globo, 20 horas, eram umas canaletas, uns tubos, saindo dinheiro, e quem aparecia eram os petistas ali, acusados de corruptos, de inimigos públicos número 1 da sociedade. Então, esse mecanismo acabou também favorecendo essa imagem de herói, e é evidente que eles entraram em cheio na cena política, né? Acabou rebatendo no cenário político, e eles passaram a ser um fator de poder, e agiram as revelações de todas as conversas, os acertos fora, sem passar pelo Ministério da Justiça, sem passar pela hierarquia do Supremo Tribunal Federal, eles passaram a ter tanta força que passaram a agir diretamente com organismos internacionais, o que também configura um quadro de conspiração. Quando eu digo que é uma conspiração, é um conjunto de ações que conspirou contra o país, contra a soberania e contra o Estado de Direito, e principalmente contra o regime democrático, o acordo constitucional estabelecido em 1988. Então, na verdade, uma operação de lawfare, uma operação que serviu aos interesses de pequenos grupos, porque o lavajatismo acabou também consolidando uma visão, essa visão neoliberal do Estado, que o Estado só favorece a corrupção, que as empresas estatais são antro de corrupção, portanto, tem que privatizar, tem que tirar o Estado daí. Então, acabou também facilitando esse discurso, essa prática que o Paulo Guedes tem hoje, devastando a economia nacional, devastando a soberania do país e desestruturando as nossas empresas estatais, vendendo a preço de banana. Então, acabou também facilitando esse ideário neoliberal, esse ideário que diz que o Estado é nocivo, não tem que ter presença na economia, num país com conformações continentais do Brasil, que é necessário uma presença forte do Estado na economia, no conjunto da sociedade, provendo bens sociais, porque também as estatais, sob controle do Estado, têm uma função social além de econômica. Milton, a gente está chegando aqui, né, nessa primeira parte do programa, e eu queria agradecer o pessoal que está mandando bastante comentário aqui, está muito legal a participação de todos, e lembrar, eu falei no começo da live, muita gente deve estar chegando agora, essa live é especial, Milton, porque ela marca o início da parceria deste programa com o canal Resistentes, né, e com o canal também do Favela Não Se Cala, lá do André Constantini, né? Então, para mim é muito significativo, para mim isso é muito legal, porque a gente, como eu falei no começo, é a ponte entre o que se estuda, o que se pesquisa na academia, com a prática, com o dia a dia ali, com o pessoal nas ruas, com o pessoal lutando. Então, eu acho que essa é a função mesmo. Se não for essa, não serve para nada o que a gente estuda. Bom, queria agradecer a todos aqui que chegaram então depois. Pedir para que vocês compartilhem, que vocês deem o like. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais deem o like, vocês dão like, mais o YouTube entende que o programa tem relevância e mais ele apresenta para as pessoas que têm
que assistem programas como esse, né? Vocês sabem que o algoritmo ali, ele faz essa busca aí, e quando você entra no YouTube, de repente aparece um vídeo para você, acontece de tanto esse vídeo ser visto, ser compartilhado, etc. Quem estiver assistindo na retransmissão também, peço para que compartilhe, para que mais pessoas assistam. Esse programa acontece ao vivo, toda sexta, às 17 horas, tá? E, ocasionalmente, aqui hoje é o primeiro dia, retransmitido por esses dois canais, Favela Não Se Cala e Canal Resistentes. Bom, a Bárbara Richer falando que vai ser no domingo, então já tô... Valeu, Bárbara, ela tá falando que vai ser no domingo, né, a retransmissão no Resistentes, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, começar com as perguntas do pessoal. Tem muito comentário, depois eu vou puxar algumas que talvez eu tenha perdido. Vou começar aqui com essa daqui da Bárbara Richer. Depois eu vou para o meu Face, que tem também, está sendo transmitido no meu Facebook, e tem gente lá que andou comentando, eu vou lá buscar também alguma pergunta. Mas a Bárbara está dizendo o seguinte, né, uma pergunta, né, o PSOL é conhecido em provocar o judiciário para legislarem e tomar decisões, como o caso de homofobia, por exemplo. Isso não reforçou o ativismo judicial? Aí a pergunta dela cai mesmo, mais uma deixa também para a gente falar desse ativismo. Eu estudei, Milton, né, você deve ter visto, a questão do Moro-herói, né? Então, assim, o juiz, todo mundo que sabe, assim, todo mundo que... Vamos supor que você fosse julgado, você queria alguém imparcial, né? Alguém que não tomasse partido, né? Para julgar. Se você vai num jogo de futebol, como o Glauber Braga colocou mesmo lá para o Moro, que chamou ele de juiz ladrão, você quer Corinthians e Palmeiras, você quer um juiz que não torça nem para um nem para outro. O que aconteceu na Lava Jato foi que teve um Corinthians e Palmeiras que o juiz era palmeirense ou corintiano, e que depois que o time ganhou o campeonato, virou presidente do clube. Então é um escárnio que nem precisava dessas mensagens para provar. Enfim, você e trocentas outras pessoas já sabíamos disso, mas ainda hoje muita gente tá cego para isso, o ódio cega, enfim, mas a nossa função é aqui mostrar isso. Então, eu queria, na esteira dessa pergunta da Bárbara, te questionar essa relação do judiciário com a tentação ativista, né? No caso aqui, com questão de identitária, enfim. Até que ponto que isso vai minando, vai corroendo esse sistema de justiça brasileiro? O que você pensa disso? Houve um problema em 1988, no afã de democratizar corretamente o impulso democratizante da Constituição, houve uma decisão, e o PT jogou um papel, as forças de esquerda, em fortalecer o Ministério Público. Alguns falaram até que ele poderia se constituir, ou veio a se constituir, num quarto poder. Então, o Ministério Público foi empoderado muito, foi reforçado, né? Ganhou muita força. E ele passou a atuar de forma correta, agindo, mas de um período, a partir dos anos 90, final, 2000, ele passou a ter o que o pessoal fala, a Bárbara está dizendo aí, um ativismo judicial excessivo, e alguns juízes claramente usando a toga para fazer política, né? Em vez de deixar a toga entrar na arena política, disputar mandatos eletivos, passaram a agir como políticos, porque o lavajatismo ele já existia de forma embrionária, mas ele está presente na sociedade, porque o lavajatismo é uma visão ideológica da justiça. É uma justiça de elite, é uma justiça de classe, é uma justiça de exceção, porque ela só se concretiza violando o Estado de Direito. Então, ela já existia, tem um viés autoritário, punitivista. Então, o que aconteceu é que até os políticos recorriam ao judiciário quando se tinha algum nível de conflito político, para o judiciário ser a intermediação. Ou seja, o que o pessoal fala, judicializando a política. Então, isso cresceu muito. Foi um fenômeno aí que se estabeleceu. E até movimentos sociais, como ela colocou aí o exemplo dessa questão da bandeiras dos direitos civis, muitas vezes se recorria ao Ministério Público, ao Judiciário,
para que ele intermediasse. Então, o ativismo judicial vinha de dentro, mas também vinha de fora. Ele partia, muitas vezes, de fora para dentro, e também de dentro para fora. Então, isso consolidou toda uma visão, todo um setor dentro do Ministério Público, dentro do aparelho judiciário, porque não só teve o Moro, você tem pequenos Moros no país inteiro. Você tem Moros que prendeu prefeitos aqui no interior do Paraná, que prendeu vereador, né, atropelando os ritos democráticos. Então, esse ativismo judicial precisa ser combatido e nós precisamos de uma reforma do sistema judiciário. Desculpa. Uma outra pergunta que, quando o pessoal soube que você ia chegar aqui, andou me fazendo aqui no Zap, né? Tem uma pergunta que fala, deixa eu ver quem que é, acho que é a Milena de um movimento, deixa eu pegar aqui exatamente qual que é para eu dar o crédito, que ela fala da relação da OCDE, né, com a Lava Jato, né, com a OCDE, enfim, a Transparência Internacional, que a gente está vendo que esse Transparência Internacional não tem nada de transparente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, aquilo se insere no bloco anterior que a gente estava tratando, Tassis, do mecanismo político que eles passaram a utilizar. Porque eles precisavam ter sustentação, e eles tiveram sustentação social e sustentação política para essa narrativa. Então, no caso da Transparência Internacional, ela passou a ser uma frente de difusão da Lava Jato, assim como a Globo. Assim como um grupo de jornalistas, que se utiliza o termo jornalismo de acesso, que tinham informações privilegiadas da operação, que vazavam informação para determinados jornais, para determinadas televisões, para criar exatamente esse ambiente político, esse ambiente persecutório. Com base nisso, você mobilizava a opinião pública, a opinião da sociedade e a mídia. A mídia. Não sei se ele caiu aqui. Milton? Acho que ele deve ter travado. A gente está aqui em Curitiba, e ele também é aqui de Curitiba, e está uma chuva enorme aqui. E acho que está chuva em vários, sobre a chuva, né? Então não sei até quando que vai cair. Não sei até quando que a luz aqui vai aguentar. Enfim, só para dizer, quem fez a pergunta foi a Milena, que eu estava falando, a Milena, da Rede Transparência, a Rede Brasileira de Conselhos, né, RBDC, Rede Brasileira de Conselhos, tá? Então é a pergunta que eu fiz aqui para o Milton sobre a OCDE e a Transparência Internacional. Aqui, ó, a Bárbara está colocando aqui, ó. Milena Franceschinelli, né, que é presidente da Rede Brasileira de Conselhos, tá? Bárbara, eu busquei aqui no meu Zap, né, essa tua pergunta. Tem outra pergunta também, né, que vamos ver se o Milton retorna aqui, do Gilmar, que está assistindo aqui pelo Facebook, em que ele fala das chances do presidente Lula, né? Vamos ver, o Milton está voltando aqui. Tá, se nós Olá, estamos Milton. com uma chuva grande, eu acho que você que também caiu, sim. né? Está uma chuva grande e um temporal que afeta a internet, é inevitável. Isso acontece. Sim, eu tô aqui no AU, e aqui tá caindo o mundo, eu não sei de que bairro, sai aqui de Curitiba, tá caindo o mundo. Estou na Água Verde. Água Verde, então. E aí o pessoal... A chuva tá forte aqui. Flávia Mello, aqui lá de Maceió, dizendo que tá chovendo também, tá no Brasil todo, então o pessoal entende que é assim. Então eu aproveitei esse tempinho só para dizer quem que tinha feito a pergunta, que era a Milena, Franceschinelli, que é presidente da Rede Brasileira de Conselhos. Eu queria aproveitar, Milton, e fazer uma pergunta, a gente logo já está se encaminhando para o final, aqui no meu Face, que veio do Gilmar Menezes, que ele fala assim, das condições do Lula,
com tudo isso, voltar ao jogo, né, ser presidente, enfim, porque o que aconteceu, né, que foi bem legal, está sendo muito bom a sua presença aqui hoje, que nessa semana, acho que todos que estão assistindo aqui praticamente viram, né, que foi julgado a suspeição do Moro, né, então fica ainda aquela dúvida, né, o pessoal ainda pensa, cara, mas será que ainda dá para acreditar que, né, porque sempre eles vão lá e dão uma rasteira, sempre, o pessoal diz assim, né, com uma certa ingenuidade, aí eu que estou falando, que, não, mas a justiça, até passar os prazos, a gente sabe que existe a justiça para todos e existe a justiça para o Lula, né, um código de processo penal para o Lula. Então, para o Lula, lá no TRF4, que o pessoal fala, nossa, que tribunal legal, que tribunal bom, meu Deus, passaram o processo dele na frente de uns 1.000 e pouco, de uns 200 e pouco. E os caras fizeram uma leitura dinâmica que, olha, era digna de livro dos recordes, né? Como que conseguiu ler tão rápido o processo daquele, tomar uma decisão tão rápida? 200 páginas por exemplo, minuto. O pessoal fala, tá, 200 páginas por minuto. Olha aí, gente, 200 páginas por minuto. Então, para quem ainda está duvidando, pense em você ler 200. Então, assim, você tem que achar que os caras realmente são uma sumidade. E aí já tomaram a decisão. Então, o que você pensa, né, em relação, né, à pergunta do Gilmar Menezes, que está assistindo lá, obrigado, Gilmar. Um abraço para ele, que sempre assiste. Acho que ele está no Ceará ou na praia. Depois você me fala, Gilmar, eu esqueço sempre de onde que você está falando. Mas ele fala essas chances do Lula com tudo isso ainda. Olha, Tassi, nós temos que entender o ambiente. O ambiente político e na sociedade em 2016, 2017, o auge da Lava Jato era um. O ambiente hoje é outro, claramente. Hoje a Lava Jato perdeu prestígio, o Moro se desgastou muito politicamente quando ingressou no governo Bolsonaro, rompeu, saiu do governo Bolsonaro, ele, inclusive, até abandonou a magistratura, se tornou agora um sócio de uma empresa que faz recuperação judicial das empresas que ele, inclusive, condenou os proprietários, quer dizer, algo eticamente você pode fazer a discussão, estou sendo elegante, né? Mas ele fez aquele movimento da porta giratória. Ele só rodou e foi para o outro lado do balcão, não é isso? Antes ele condenava, agora ele está recuperando judicialmente as empresas. Então há evidente o desgaste político. O Supremo, a partir de ganhou mais autoridade e resolveu enfrentar a Lava Jato, a partir, inclusive, das revelações, que ficou claro o que se falava, a boca pequena, alguns setores da imprensa, porque a maioria da imprensa protegia e defendia a Lava Jato, ficou claro com as revelações dos diálogos, a operação que agia de forma criminosa, que agia com conluio nas duas pontas, que condenava e também investigava, que fazia uma seleção de alvos, em particular pessoas vinculadas ao PT, e no caso, com destaque, o ex-presidente Lula, né, que forjou condenações. Quer dizer, isso tudo foi desgastando a Lava Jato. Então ela se encontra, ela perdeu a força narrativa, ainda há apoiadores da Lava Jato, ainda há pessoas que acreditam, mas ela perdeu força. Né? Ela perdeu força e o que o Menezes coloca aí, a preocupação, sempre deve existir. Porque agora, no dia 14, vai se ter um novo debate agora no Pleno. O Fachin manobra, inclusive, para anular a suspeição do Moro. O que o Fachin diz é o seguinte, não tinha competência o território, aqui em Curitiba, da decisão, mas não pode suspender o juiz, isso está prejudicando. Nós temos que ver, há também a discussão da sequência das ações, né, em Brasília, ou seja, isso tudo ainda vai ser objeto de decisões judiciais, mas isso tudo também nós nunca podemos esquecer que está envolto a esse quadro político, ao ambiente político, a decisão do STF, a mudança de voto, inclusive da Carmen Lúcia, já foi nesse novo contexto. Então, dia 14, nós vamos ter um novo embate,
porque há os setores da Lava Jato ainda dentro do Supremo Tribunal. Você tem o Fachin, você tem o Barroso, você tem o próprio presidente, o Fux, que tem simpatia com a Lava Jato. Então, tudo isso vai ser objeto de discurso. Mas hoje, claramente, de forma límpida, o presidente Lula tem restituído integralmente os seus direitos políticos. E acho que isso tem muita força. Não é fácil tirar. Hoje ele estaria habilitado a fazer a disputa política. Mas você sabe que no Brasil ainda temos 2021, que vive essa crise da pandemia, um governo que está desgraçando a vida do país. Tudo é possível para tentar impedir uma vitória popular, uma vitória democrática liderada com o perfil do Lula, que é um cidadão que vai procurar desenvolver um outro tipo de governo, um governo voltado para as maiorias. Então, isso é evidente, a preocupação do nosso espectador é correta. Então, nós temos que continuar mobilizados, continuar a denúncia da Lava Jato, continuar... O meu livro vem nesse bojo. O meu livro se insere nessa narrativa, disputa de narrativa, disputa de uma outra opinião na sociedade sobre o modelo de justiça, sobre como deve agir o juiz, como você colocou, de forma imparcial, respeitar o devido processo legal, porque tudo isso foi violado, Tassi, nesses últimos anos. Algumas pessoas tiveram prisão preventiva de 2 meses. Não existe isso. Né? Na prática, se acabou com o habeas corpus, quando a Lava Jato estava com força total. Se fez escuta telefônica de advogados. Isso é uma violação só em regimes autoritários fascistas que fazem isso. Quer dizer, nem o advogado que tem que ter todas as suas prerrogativas para defender o seu cliente passaram a ser objeto de escutas telefônicas, métodos de espionagem feitos a partir de uma força-tarefa. Então, tudo isso deixou também setores da população descrentes com esse modelo de justiça. Boa noite aí, o Rogério Matuque entrando, nosso amigo que sempre está aqui no canal. Vocês veem, né, que esse clima todo, né, Milton, esse clima, tudo isso, né, que levou esses caras a virarem heróis, a destruir o país, né, eu estudei muito isso daí para poder falar com propriedade isso, e é bom, eu fico feliz de ter você aí também que que estudou o assunto também, já tem um livro e agora está com esse aí, quero ler teu livro, está na minha lista já de leituras, né, e porque eu tô totalmente convencido disso, totalmente, e olha que eu penso 3 vezes antes de falar isso, eu tenho muita responsabilidade no que eu digo, eu sou professor, enfim, então é incrível, né? Outra coisa que eu fico, assim, né, a gente já está se encaminhando para o final, mas uma coisa que eu fico intrigado, ô Milton, você que é ativista, militante, né, do partido, como que se deixou chegar no nível de Lava Jato quando se tinha, né, a presidente Dilma era presidente, vocês estavam lá, todo mundo ali, como que não se fez um cordão de defesa? Por exemplo, vamos fazer uma analogia com a Venezuela, quando se tentou o golpe na Venezuela, os caras foram lá e defenderam nas ruas lá o Chaves, depois quando teve com o Maduro também, na Bolívia, os caras na raça foram lá, claro que a Bolívia é uma história de golpe que, meu Deus do céu, a cada 2 anos acho que tem um golpe, na Bolívia os caras vão pra rua, os caras defendem. Por que se entregou de bandeja? E a grande preocupação que toda a esquerda está agora é que vai ter agora dia 31 dia 31, os caras vão fazer comemoração lá no Clube Militar, eles vão comemorar o que eles chamam de revolução, o que eles chamam de revolução, que é golpe. E fico até feliz que o Favela Não Se Cala, o André, está mobilizando, eu estou utilizando aqui as minhas redes para divulgar, o André está mobilizando o pessoal para ir lá, agora eu me esqueci onde que é exatamente, lá no Clube Militar, lá no Rio, que eles vão lá, eles descobriram o almoço dos oficiais, vão lá para fazer a contranarrativa. Porque que é isso? É o equivalente, Milton, a lá na Alemanha, os caras marcarem o dia do aniversário do Hitler para comemorar o nazismo. Então, onde que a gente está? Né? A que ponto chegamos? Então, voltando à minha pergunta para a gente já se caminhar para o final aqui. Como que se deixou, na tua visão, pelos teus estudos, como que se entregou tão fácil, tão de bandeja, isso tudo? Se você quiser falar de algumas pessoas lá dentro que
parece que andaram entregando também, fica à vontade, viu? Veja, Tassi, o problema político. Havia ilusões. Havia ilusões. Não só no PT, outros partidos também. Havia ilusões da natureza da operação, da natureza dos objetivos da Lava Jato. Muita gente tinha ilusão com a Lava Jato. Achava que era de verdade para combater a corrupção, para combater os malfeitos, né? E isso contaminou o meio político, contaminou a sociedade inteira. Você sabe disso. Você estudou e sabe disso, né? E dentro do PT, havia gente, num primeiro momento, que acreditou nisso, né? E a gente já viveu isso já durante a ação penal 470, que o PT entregou os companheiros, parte dos companheiros, inclusive, que fundaram o partido, como Zé Disseu, não tiveram uma defesa digna do PT. Alguns foram expulsos do PT, né? Porque acharam que tinha corrupção, que estava correto aquele método de apuração do antigo presidente do tribunal, que foi, inclusive, indicado, o primeiro negro à Corte Suprema pelo PT, né? Então, já naquele momento, eu e outros companheiros, nós achamos que ali havia algo mais do que uma apuração de uma corrupção, uma coisa nos Correios, né? Que foi a origem foi um cheque de 3 mil nos Correios, que aquilo ali tinha claramente um viés político, um viés persecutório, e ali houve uma primeira tentativa de desestabilizar o governo Lula, 2005, logo no começo. Mas aí o Lula deu a volta por cima, implementou uma série de programas sociais, ganhou musculatura política, força política, e isso morreu. E a operação fez as suas prisões ali, fez aquela ação penal, né? Mas depois isso voltou a partir de 2013, 2014. E muitos setores vinculados ao pensamento de esquerda, vinculados ao pensamento progressista, acreditaram nesse papel purificador, nesse papel justiceiro, nesse papel punitivista da Lava Jato. Não, é para combater a corrupção, está correto, porque a corrupção é um grande mal que assola a nação, é o cupim que corrói a república. Isso é um discurso antigo. E isso tem apelo, por incrível que pareça, teve apelo, inclusive na esquerda, no PT. Não cito ninguém, mas a gente sabe, quem está acompanhando, quem está atuando, sabe exatamente que setores, que pessoas foram envolvidas. E mais do que isso, todo o aparelho judicial atuou em consonância com isso, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, a Lava Jato, num determinado período, ela teve a completa hegemonia da narrativa. E isso eles estão perdendo agora. Tiveram essa grande derrota política e jurídica essa semana e vão ter novas derrotas. E o Lula começa a recuperar o seu papel político, o seu protagonismo político, o seu lugar na política, depois de ter sido preso por 580 dias de forma injusta, depois de ter tido sua vida destroçada politicamente, de ser impedido de disputar em 2018, que certamente era o nome que liderava já as pesquisas que poderia se conformar como presidente. Então, na verdade, essa tua pergunta, a resposta está aí. Havia ilusões, pessoas acreditavam naquilo, acreditavam que era para combater a corrupção para valer, quando era um projeto político, um projeto de poder. Eles queriam fazer uma fundação para agir politicamente. E teve um projeto de uma fundação, eu falo isso no meu livro, uma fundação com dinheiro da Petrobras, para fazer formação política, para fazer debates, para ter ação permanente, e isso acabou sendo... acabou não se concretizando. Então, eles criaram mecanismo e braços para agir também no terreno político, além de disputar uma narrativa na sociedade. Que essa narrativa ela tem 3 elementos. Primeiro, o Estado é corrupto. O Estado tem que sair. Ele não pode administrar bens, ele não pode administrar setores da economia.
Então, isso acaba... Só empresário que é bom, né? Exatamente. E como se não tivesse corrupção nessa área. Porque quem corrompe o agente político é o empresariado. Então, esse é o primeiro discurso. O segundo é um discurso classista, da meritocracia, um discurso que fortalece a desigualdade, que completa esse discurso do Estado. E o terceiro, de uma justiça de exceção, de uma justiça rápida, de uma justiça que delibera em pequenas comissões, que atropelam o devido processo legal. Esse modelo norte-americano, que inclui, inclusive, delação premiada, denúncia falsa, vazia, isso tudo eles queriam implantar. Eles implantaram durante certo período um outro modelo de justiça, que não é o nosso modelo consagrado pela Constituição. Então, esses três elementos estavam aí nesse processo, é o que eu toco no livro, além do resultado político dessa operação, que isso que interessa. Resultou nesse governo, que é o pior governo da República, o governo genocida e criminoso, que já levou 300 mil vidas, mais de 300 mil vidas de brasileiros, e muita gente fala que podemos, em 2, 3 meses, atingir 500 mil de brasileiros levados pela Covid. Isso é resultado também desse caldo de cultura que foi favorecido por essa narrativa da Lava Jato. Isso aí, Milton Alves, deixa eu só compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, né, quem chegou depois, de novo aqui o livro dele. Aliás, quero elogiar mais uma vez a Cotter, a minha casa editorial, bela capa, né, Tassi? Uma bela capa. Nossa, ficou ótimo. Excelente ficou criação. Estou recebendo muitos elogios, os elogios são para os editores. Não, ficou ótimo mesmo, nossa, olha só. Porque fez a combinação Brasil Verde, a Lava Jato, trabalhando com norte-americanos, que foi, em última instância, isso que ela fez. Foi, não, se a gente fizer até uma análise semiótica aqui, ó, do olhar do Moro, assim, desconfiado, o Dallagnol lá embaixo, né, então é o chefe olhando para o subordinado e no meio deles a bandeira norte-americana, nossa, ficou excelente. Então tá aí, gente, para quem quiser, tá na pré-venda, tá aí na tela para vocês, cotter.com.br, tá na pré-venda, né, então o site da Cotter com esse livro aí do Milton Alves. Lá tem o meu também, Moro, Herói Construído pela Mídia, que eu sempre falo. Novo Herói, excelente. Eu vi tua entrevista. E ficou muito boa também a capa. O pessoal da Cotter tá excelente nas capas aqui. Mandar um abraço pro pessoal que trabalha essa arte. E, gente, então, se vocês quiserem conhecer mais, sugiro, porque que nem o Rogério Matucci falou aqui das mídias, né, alternativas, que ele falou da importância mesmo, né? Vamos assistir mais os canais, vamos prestigiar os canais dessa mídia alternativa, porque isso que o Milton falou aqui, isso que a gente está discutindo aqui, gente, vocês não, vou repetir o que eu falei no começo da live, vocês não vão ver na Globo News, com aquele bando de analista que é samba de uma nota só, vocês não vão ver na Band, vocês não vão ver na CNN, essa mídia mainstream não vai mostrar, mainstream, ou seja, a principal, os oligopólios não vão mostrar, o que a gente vai ver, o que a gente vai conhecer é através daqui. E o Milton, no livro dele, nesse depoimento que ele deu aqui, que é uma introdução, uma chamada para a gente ler, né, e estudar, faz o papel para a gente desvelar. Eu trabalho muito, Milton, né? Você é jornalista, você sabe que o jornalista ele tem que desvelar, tirar o véu. E o triste, Milton, é que hoje a gente tem jornalista que o Mino Carta chama de cativeiro, e tem jornalista que meu professor Auro chama de jornalismo do mato, né, que é o senhor, né, que é o capitão do mato né, dos editores aí das grandes empresas. Então, assim, quero contribuir, eu na minha atividade, você na tua, cada um aqui, para que as pessoas tenham acesso a informações que sejam reveladoras, de tirar o véu e não de esconder. Né? Não sei se você lembra que, se eu não me engano, o dono da Globo, né, o Roberto Marinho, falou pro Armando Nogueira, editor do Jornal Nacional, que o Jornal Nacional é o que ele é, não pelo que ele mostra, mas pelo que ele esconde. Então, a arte é em esconder. Né? Então, queria agradecer, Milton, a tua presença aqui, queria agradecer o pessoal todo que compartilhou, que está aqui, o Rogério Matucci, a Bárbara Richard, o pessoal que está sempre aqui assistindo a gente, a Cris, a Flávia, o pessoal aqui, deixa eu dar o Gilmar, que está lá no Face, a Márcia Claus, o Tarsis, a Cristina Cavoto, o Humberto Navarro, que está sempre por aqui também, o próprio Sálvio,
a Gláucia, deixa eu ver, Fabi Oliveira. Gente, eu sempre procuro valorizar quem vem aqui, cara, porque não é fácil estarem aqui assistindo, né? Eu sei que todo mundo tem as suas obrigações. O perfil aqui, Moro Bandido, Julga STF, obrigado pro pessoal tá chegando aqui também, Eduardo Machado, Sebastiana, a nova membra que chegou assim que eu abri o canal aqui, Trix, né? Enfim, gente, muito obrigado por tudo, e eu deixo pela audiência, assistência, peço que compartilhe para cada vez mais gente saber daqui da nossa live, aqui o Movimento ao Socialismo Brasil, obrigado também, pessoal que está conhecendo aqui o canal, que chegou agora. E vou deixar aqui contigo, Milton, para você finalizar aqui, deixar uma mensagem final para todos. Tassi, queria agradecer o convite, o espaço, agradecer a Cota Editorial, que é minha casa editorial, e tem esse livro que eu já não tenho mais, mas a editora deve ter, e está em algumas estantes virtuais, A Política, a Lei da Notícia e a Guerra Declarada contra o Lula e o PT. Porque ele faz também essa leitura, essa narrativa já do período anterior da ação da Lava Jato, da fase da prisão do Lula, da fase da perseguição política ao Lula. Então é importante que quem puder também ter interesse adquira. E é muito importante esse debate. Esse debate é muito importante para a gente recuperar, retomar a democracia e retomar a soberania nacional do país, e que nunca mais uma operação como essa exista e que trouxe resultados maléficos ao país. Então, também é necessário uma reforma do sistema judiciário, uma reforma do próprio Ministério Público, a definição do papel da Polícia Federal, se ela vai, de fato, se transformar na Polícia Judiciária da União. Ou seja, tem uma série de questões. Eu defendo, inclusive, a convocação, no bojo de uma vitória popular, de uma Assembleia Nacional Constituinte, para refundar o Estado brasileiro. Porque ele foi... a Constituição de 88 foi deformada pelo golpe, foi deformada por esse governo golpista do Temer, que tem continuidade com o governo autoritário e neofascista do Bolsonaro. Então, também, nós precisamos ir além. Né? Eu sempre digo, nós precisamos ir além nesse debate. E além da notícia, além desse fato, nós precisamos punir o Sérgio Moro, nós precisamos punir o Deltan Dallagnol. Não é uma questão de vingança, é uma questão de fazer um ajuste de contas necessário para retomar a democracia no país. Então, agradeço a todos que acompanharam esse debate, agradeço o Tassi pelas questões pertinentes, ele também estuda a Lava Jato, e espero que em breve as pessoas alguns já manifestaram interesse no livro, que vai reforçar a nossa luta, é uma pequena contribuição, junto com a Cote, a esse grande debate para que a gente retome a democracia e tenha um modelo de justiça democrático, inclusivo e que faça, de fato, a justiça para a maioria. Não um modelo de justiça elitista, antidemocrático e a serviço dos ricos e poderosos. Obrigado, Milton. Obrigado, gente. E até o próximo programa. Né? Ao vivo, às 17 horas, toda sexta-feira. E pode ser que seja retransmitido pelos canais, agora parceiros do nosso programa, o canal Resistentes e o canal Favela Não Se Cala. Muito obrigado, gente. Grande abraço. Até mais. Um abraço.